E aí galera, aquele Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João. Vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre Gil, Horror em Convulsão, publicação da editora Devir, que inclusive mandou esse exemplar aqui pro canal. Valeu pela força, valeu pelo apoio, galera da editora Devir. E esse mangá é escrito e desenhado pelo mestre do horror, o Junji Ito. Antes da gente conversar sobre esse mangá, se você não é inscrito no canal, aproveite este momento lindo, se inscreva no canal, que se inscrevendo no canal, você dá uma força muito expressiva para esse que vos fala, um gesto simples, mas de grande valia, de grande ajuda, galera. Além disso, se você não tem o hábito de curtir os vídeos, curta o vídeo, que curtindo o vídeo você também ajuda muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. E se você for fazer suas compras online, tipo quadrinhos, entre outras coisas, tem uma série de links aí na descrição do vídeo que comprando por meio desses links você também ajuda muito o canal. Valeu pela força, valeu pelo apoio de vocês. Vamos então conversar um pouquinho sobre Gil, Horror em Convulsão. Pois bem, aqui nós temos um casal de namorados que foram fazer uma viagem lá para as bandas de Okinawa. Esse casal de namorado, no caso, nós temos o Tadashi, que é o rapaz, e a Kaori, que é a moça. E ali estão ali na viagem deles, até então tudo muito tranquilo, tudo muito bem, e o Tadashi está fazendo um mergulho e de repente ele vê ali uns negócios estranhos acontecendo, ali diante de um movimento estranho na água, e também acaba aparecendo alguns tubarões, ele acaba tendo que voltar ao barco e vão sair da água e acabam assustando, aquela coisa toda, mas o estranho da situação toda é um determinado odor, um determinado cheiro que começa a ficar no ar. E a Kaori, no caso, tem o nariz muito sensível, e diante desse nariz muito sensível ela começa a sentir o cheiro de uma forma muito mais forte do que o Tadashi. E de repente a situação vai ficando cada vez mais complicada, e porque esse cheiro vai se intensificando ali na região de Okinawa, até que num determinado momento o Tadashi acaba encontrando um peixe. Mas onde está esse peixe? Esse peixe está em terra firme, está lá para o local onde eles estão ficando, e diante dessa situação ele acaba matando ou pensando que mata esse peixe. E o curioso é que esse peixe tem um mecanismo que está preso nele, e por meio desse mecanismo o peixe começa a andar sobre a superfície. E mediante essa situação, um cheiro muito forte vai sendo exalado no ar. E acaba se descobrindo então, a partir disso, que o problema é muito maior do que se pensa, porque as criaturas marinhas vão começar a ficar presas por esse dispositivo e vão começar a sair de dentro da água, e esse odor que tão forte, esse cheiro muito ruim, que eles vão chamar de odor, de o cheiro da morte, vai começar a tomar conta de Okinawa. E diante dessa situação, esse casal começa a passar por uma série de problemas, por uma série de dificuldades, haja vista que uma vez que eles vão voltar para a casa deles, saírem lá de Okinawa, o problema começa a se alastrar para todo mundo. E uma vez que o problema começa a se alastrar por todo mundo, o mundo vai sendo tomado por criaturas marinhas que estão presas por esses dispositivos. Mas, uma vez que os peixes começam a se deteriorar e tudo mais, pode ser então que esses dispositivos possam ser presos em outros seres vivos, como gatos, cachorros e também pessoas. E a forma com que esse odor acaba aparecendo e como que esses dispositivos acabam funcionando vai sendo mostrado pelo Junji Ito, que dá uma pista de uma possibilidade de como esse dispositivo foi criado, mas sem dizer ou confirmar se realmente foi daquela maneira. E à medida com que a história vai se desenvolvendo, ela vai ficando mais bizarra, ela vai ficando mais trágica, ela vai ficando mais pesada, justamente porque ela começa assim de uma forma bem, eu diria assim, bem bobinha, e desse bobinha ela vai ampliando para uma coisa meio ali, caminhando dentro do absurdo, caminhando dentro de coisas que você fala assim, rapaz, que negócio mais fora da casinha isso daí que o Junji Ito está fazendo, e ela vai ganhando um contorno tão grande que acaba virando uma história apocalíptica, justamente por conta de todas as circunstâncias e os dramas que a história vai acabar absorvendo
justamente por quanto de pessoas que vão começar a ser atingidas, que fazem parte do círculo de convivência desse casal de namorados, e diante dessa situação toda, ele vai, principalmente o Tadashi, ele vai entrar ali dentro de situações muito complicadas, ele vai ter que fugir, ele vai ter que tentar ajudar, ele vai procurar soluções, entre outras coisas, onde ele vai ficar cada vez mais aflito, cada vez mais assustado, e também diante de situações assim que ele vai se sentir também muito impotente diante da circunstância, porque por mais que ele queira ajudar, ele acaba não conseguindo como gostaria, e o mundo vai sendo tomado por esses mecanismos, e o odor da morte, o fedor da morte vai tomando conta do planeta todo, por isso vai ganhando esse ar apocalíptico também a história. Uma história bem contada, uma história bem desenvolvida, uma história bacana, uma história interessante do começo ao fim, justamente porque o Junji Ito vai ampliando ela sem muita pressa até que ela se torna algo muito grandioso e que, como eu disse, é aquela história que vai flertar e flertar bastante com o absurdo, flertar bastante com o trash algumas vezes, com aquelas coisas que você fala assim, rapaz, da onde que sai uma ideia dessa da cabeça de uma pessoa e por aí adiante, mas também é uma história que vai trabalhar muito com camadas pesadas, como a questão da probabilidade da extinção da humanidade, ou ainda dentro de outras questões de você ver pessoas que você ama sofrendo e muitas vezes você não consegue ajudá-las, dentre outras coisas que, digamos assim, o odor, o fedor da morte vai sendo, o cheiro da morte vai sendo às vezes espalhado de tal forma, e a gente às vezes não vai sentindo isso, até que pode ser de uma forma assim, tarde demais porque atingiu alguém querido da gente e por aí adiante. História muito bem desenvolvida, história muito bem contada e com uma arte muito bacana por parte do Junji Ito. A edição ainda conta com 2 histórias extras que são assim bastante interessantes. A primeira delas é uma história bem curtinha que tem por título A Trágica História do Pilar Principal, onde um homem vai acabar ficando preso no pilar principal da casa dele e ele não pode sair, porque se ele sair de lá a casa desmorona, e aí temos aí uma metáfora bastante interessante. E a outra história é o mistério da falha de Amigara, justamente porque dentro nessa falha vai começar a aparecer uma série de contornos humanos, onde as pessoas vão ver que o corpo delas cabe ali e elas começam a sentir um chamado por parte desse contorno, desse buraco que tem na parede que o corpo delas cabe ali, elas acabam não resistindo e desejam entrar ali, e aquilo pode sugá-las, pode destruí-las, pode acabar com elas. E isso é bastante interessante, justamente por conta de questões que às vezes digamos assim, vão atraindo a gente, e em vez da gente ir para outro canto, a gente acaba indo na direção daquilo que atrai e também prejudica a gente. História muito bacana também, 2 histórias curtas no final que complementam de uma forma bem interessante o conteúdo desse mangá. Que nota que eu dou para essa edição? Eu dou uma nota 8,5 e acho que vale a pena a leitura de Gil, Horror em Convulsão. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Já leu Gil? Não leu? Enfim, vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. No mais, eu vou ficando por aqui. Logo eu tô voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.